As histórias ficam conosco com o passar do tempo, mas seu significado permanece o mesmo. Na hora de abrir uma estante e dar nova vida às histórias que dormem nos dados, isto é contos populares recontados. Era uma vez num vilarejo isolado nas montanhas vivia um bom lenhador com sua mãe viúva. O lugar era tão solitário que o som do vento e o canto dos pássaros eram suas companhias. Sua vida era acordar antes do amanhecer e carregar seu suporte de madeira em silêncio. O peso da madeira era familiar, mas o peso em seu coração, quando a noite caía, nunca se tornou. O ranger do suporte era seu único amigo, e o suor em sua testa era a prova de que vivia. Ele tinha sua velha mãe, sua única família no mundo. Ao fim de um dia duro, via a fumaça da cozinha de sua mãe. Isso trazia conforto e uma razão para continuar a viver. Sentada à mesa, sua mãe olhava o rosto do filho cansado do trabalho e da solidão. Com suas mãos enrugadas, ela colocava comida em sua tigela e dizia: "Meu filho, meu último desejo é ver você encontrar uma boa parceira e viver feliz." Vendo o filho comer quieto, as preocupações da mãe cresciam como vapor. Seu maior desejo era ver a parceira do filho e segurar um neto em seus braços antes de fechar os olhos. Mas pensar em quem viria para esta vila desolada a fazia ter pena do filho, causando noites sem sono. Naquele dia o lenhador subiu a montanha com o coração pesado. No momento em que ergueu seu machado com força, como para afastar os medos, um cervo surgiu correndo pela floresta silenciosa, correndo por sua vida à beira da morte. Logo atrás um caçador apareceu com seu arco já preparado para atirar. Como a corda de um arco, o ar da floresta congelou. O cervo, sem ver o caçador, olhou para o lenhador, com seus grandes olhos quase chorando. Era um pedido de ajuda mais desesperado que qualquer palavra. Ao ver aqueles olhos, o lenhador sem hesitar apontou para uma pilha de lenha ao seu lado. Foi um ato de instinto, onde a compaixão reagiu antes da razão. Entendendo o gesto, o cervo usou sua força final para se jogar na pilha de madeira. Essa luta desesperada sumiu num instante num monte de folhas. Logo depois o caçador chegou correndo e ofegante perguntou: "Você viu um cervo passar por aqui?" O lenhador, indiferente, apontou na direção oposta, para onde o cervo tinha corrido. O caçador, desconfiado, olhou para o lenhador e para a pilha de lenha com um olhar de dúvida. Mas com pressa ele xingou e correu na direção que o lenhador apontou. E só quando os passos do caçador sumiram, os ombros tensos do lenhador relaxaram. Ele deu um longo suspiro de alívio. E sua pequena mentira, que salvou uma vida, pareceu preencher um vazio em seu peito. Então, com um barulho, o cervo colocou a cabeça para fora da pilha de lenha. E diferente de antes, seus olhos agora pareciam ter uma sabedoria. Mas algo inacreditável aconteceu diante dos seus olhos. Do corpo do cervo, que ele achava normal, uma luz suave e mística começou a emanar. Na verdade, o cervo não era um animal comum, mas um espírito divino que desceu dos céus. O lenhador ficou tão chocado que ficou parado, esquecendo de soltar o machado. O cervo curvou a cabeça e falou com uma voz humana clara e digna: "Agradeço sinceramente por salvar minha vida. Para retribuir seu bom coração, diga-me seu maior desejo. Eu direi como você pode realizá-lo." Naquele instante, o rosto de sua mãe e seu desejo de achar uma parceira passaram por sua mente. Como se lesse seus pensamentos, o cervo falou de um lago secreto nas montanhas, um lugar intocado. Na noite de lua cheia, fadas celestiais disseriam para se banhar: "Esconda uma das vestes que as fadas tiram", disse. Assim uma fada não poderá voltar e se tornará sua parceira para aliviar sua solidão. A voz do cervo era um doce sussurro, tocando seus desejos mais profundos. Após prometer ajudar, o cervo baixou a voz e fez um aviso muito importante. "No entanto, você deve se lembrar disto.
Até ter 3 filhos você nunca deve mostrar a veste celestial para sua esposa. Se quebrar esta promessa, toda a felicidade que ganhou desaparecerá como uma bolha. Com essas palavras o cervo sumiu com a luz, e o silêncio retornou. O lenhador ficou parado por muito tempo como se estivesse preso. Seria uma oportunidade ou um teste perigoso que ele não aguentaria. Mas em seu coração esperança e um medo começaram a agitar-se. Dias depois, a noite de lua cheia chegou iluminando a montanha como se fosse dia. Após refletir, ele pegou o mapa que o servo deu e, acalmando o coração, subiu a montanha. A luz da lua era o seu único guia. Depois de muito andar, um lago místico surgiu diante de seus olhos. Na escuridão, a água refletia a lua e brilhava como uma bandeja de prata. O lenhador se escondeu atrás de uma rocha e prendeu a respiração. Tum-tum-tum. Enquanto tentava se acalmar, quanto tempo esperou. No fim de uma espera que pareceu eterna, chegou o momento. Do céu, um feixe de luz de 5 cores desceu, iluminando o centro do lago. A água, recebendo a luz, brilhou como uma joia que emite luz própria. O lenhador ficou de boca aberta com a cena, duvidando dos olhos. Descendo pela luz, as fadas celestiais, que ele ouviu nas histórias, chegavam à terra. Era tão surreal que ele se perguntou se estava realmente vivo. Na beira do lago, as fadas tiraram suas vestes, suas asas para voar, e as puseram numa rocha. Cada movimento tinha uma elegância de outro mundo. Logo o lago se encheu com as risadas das fadas e o som da água. Era uma cena celestial sem preocupações ou medos terrenos. Vendo a cena, o lenhador quase esqueceu seu plano. O lenhador, que observava tudo, finalmente voltou a si e olhou a veste mais perto. Era um momento de escolha que mudaria sua vida e o destino de uma fada. Ele engoliu em seco e estendeu a mão. Finalmente, sua mão trêmula agarrou a veste celestial. O tecido era suave e frio, diferente de tudo do mundo humano. Ele tentou ignorar as consequências deste pequeno ato. Ele segurou a veste roubada e se escondeu de novo atrás da rocha. Ele sabia que era um erro, um ato egoísta, mas o desejo de escapar da solidão era maior. Depois de um tempo, as fadas terminaram o banho, vestiram suas roupas e voaram para o céu. No lugar ficou só o eco e uma fada que não pôde voltar para o céu. Vendo que todas partiram, a fada descobriu que sua veste sumiu. No início achou que era uma brincadeira, mas, quando não achou, o medo começou a surgir. Quando percebeu que não podia voltar, grossas lágrimas caíram de seus olhos. Não era só tristeza por perder uma roupa. Era o desespero de perder sua casa e sua família, em um único instante. Enquanto a fada chorava, o lenhador apareceu, com uma expressão inocente. Atrás dele, a mentira pela qual arriscou sua vida estava escondida. Assustada, a fada olhou para o homem, estranho, com olhos cheios de medo. Para ela, que vivia isolada, um humano era um ser desconhecido, e o próprio medo. O lenhador se aproximou, tirou seu casaco e o colocou nos ombros dela. A noite está funda e a montanha muito fria. Não sei o que aconteceu, mas você vai ficar doente. Primeiro, por favor, venha para minha casa. Em sua voz gentil havia uma intenção sombria escondida. Percebendo que estava só e sem escolha nesta terra, a fada perdeu a esperança. Ela não sabia que a gentileza daquele homem era uma armadilha, e assim o lenhador levou a fada chorando pelo caminho iluminado até sua casa. Foi o momento em que o desejo de um homem levou à tragédia de uma fada. Atrás dele, o lago que se conectava ao céu ficava mais distante. A fada, agora em sua casa, olhava para o céu toda noite na escuridão. A lua distante era o único rosto que ela conhecia, mas também uma lembrança cruel do lar. A saudade da família e amigos estava em seu coração como estrelas aferindo toda noite. A mãe do lenhador, porém, tratou a fada de luto como sua própria filha. Ela segurava as mãos frias da fada com as suas, dividindo seu calor.
Aquele conforto gentil foi a primeira faísca de calor no coração congelado da fada. O lenhador escondeu a veste num baú e checava toda noite em segredo. Quando a fada sorria, ele se sentia feliz, mas ao ver a veste, uma culpa pesada o esmagava. Com o tempo, a fada abriu seu coração ao cuidado sincero deles, e eles se casaram. Não foi um casamento grandioso, mas os olhos da velha mãe se encheram de lágrimas de alegria. E não muito depois, um lindo menino nasceu. Ao segurar seu filho, a fada descobriu um novo amor enraizado na terra diferente da saudade do céu. A respiração do bebê se tornou sua maior razão para viver nesta terra. E a risada do bebê se tornou a presença mais calorosa da casa. Olhando para esposa e filho, ele acreditou que seu início desonesto floresceu em felicidade. Ele não invejava mais nada no mundo. E um ano depois, uma linda filha nasceu. A fada era agora mãe de 2 filhos. Em vez de voar no céu, ela aprendeu a andar de mãos dadas, com os filhos renascendo na terra. A vida do lenhador da fada e de seus 2 filhos era perfeitamente feliz. A saudade do céu e a culpa pela veste roubada pareciam desaparecer neste tempo de paz. O lenhador agora vivia esquecendo o aviso do cervo, como uma história antiga. Mas em uma noite chuvosa, quando ele se acostumou com a felicidade, aconteceu. Ouvindo a chuva na janela, a fada se lembrou de memórias distantes de andar nas nuvens. Mesmo amando seus filhos, uma saudade que ela achou ter esquecido começou a surgir. Incapaz de superar a saudade, a fada implorou chorando ao lenhador ao seu lado: "Marido, eu tenho um desejo na vida. Aquela veste celestial que eu usei, quero vê-la de novo só uma vez. Só uma vez, por favor, você não pode me mostrar?" O apelo comovente da fada abalou o coração do lenhador. Em seus ouvidos o aviso do cervo ecoava, mas diante dele, as lágrimas de sua esposa corriam. Ele estava na encruzilhada mais difícil de sua vida. O lenhador olhou os rostos de seus 2 filhos dormindo em paz. Assim, ela é mãe de 2, não deixaria os pequenos para ir ao céu sozinha. E ele decidiu acreditar no amor materno dela, e no amor que construíram. Ele não sabia que essa crença se tornaria a armadilha mais tola para ele. No fim, o lenhador, sem saber que se arrependeria, sorriu para tranquilizá-la. "Tudo bem, esposa? Já que você quer tanto ver, vou mostrá-la só uma vez." "Sério, só uma vez?" O lenhador foi ao celeiro e abriu a tampa pesada do baú coberto de pó. Com um rangido, o segredo e a culpa que ele enterrou e o início de uma tragédia foram abertos. Mesmo no celeiro escuro, a veste emitia uma luz brilhante como o luar. Era um pedaço do céu, algo que nenhuma seda na terra poderia replicar. Ao ver a veste, lágrimas de alegria e tristeza rolaram pelo rosto da fada. Com mãos trêmulas, ela acariciou a veste como a um velho amigo. "Só uma vez", ela sussurrou, "vou vesti-la só uma vez." Como se estivesse possuída, a fada vestiu a roupa. Ao tocar seu corpo, ela lembrou do toque do céu, do cheiro das nuvens, da canção do vento. E naquele momento a veste celestial lembrou de sua dona. Contra a vontade da fada, seu corpo começou a flutuar no ar. As memórias felizes na terra perderam força para o instinto do céu. A fada olhou para os filhos que tinham acabado de acordar. Ela não hesitou entre seu amor terreno e seu instinto celestial. Ela pegou seus filhos, que não podia deixar um em cada braço. "Adeus, marido." Antes que ele pudesse alcançá-la, a fada, com seus 2 filhos, subiu pelo telhado para o céu noturno. O aviso do cervo virou realidade, e o castelo de felicidade construído em sua crença ruiu. No quarto vazio restou apenas um grande buraco no teto. O lenhador olhou a lua fria visível pelo buraco. Ele nunca imaginou que o preço de sua tola confiança seria tão trágico. Arrependimento e desespero tomaram seu corpo de uma só vez. O lenhador correu para fora e gritou com toda a força para a figura que sumia: "Querida, crianças, por favor voltem. A culpa foi minha."
Mas sua voz se espalhou no ar sem nunca alcançar o céu. No fim ele caiu no chão e chorou como uma criança. O resultado de seu ato egoísta foi uma solidão mais profunda e terrível. Ele havia arruinado tudo com as próprias mãos. A notícia chocou a velha mãe, como se o céu tivesse caído. Ela perdeu sua nora e seus netos preciosos em um único instante. A mãe não conseguiu culpar o filho. Apenas o abraçou e chorou. A partir daquele dia o lenhador parou de trabalhar e vagou pelo lago onde a conheceu. Ele se agarrou à vã esperança de que a fada voltaria, de que um milagre poderia acontecer, mas o lago permaneceu em silêncio. Um dia, quando ele perdia a esperança, o servo divino apareceu de novo. Desta vez a luz do servo não era mística, mas parecia cheia de pena pelo humano tolo. O lenhador se ajoelhou diante do servo e implorou: "Eu fui tolo e ruinei tudo, por favor me ajude a ver minha família mais uma vez." O servo suspirou e disse: "À vontade do céu, mas como seu arrependimento é grande, darei uma chance." O servo disse que um balde desceria do céu, e ele poderia subir ao reino celestial. Uma corda ligando o céu e a terra era sua última esperança. Quando o balde desceu, o lenhador o agarrou sem hesitar um momento. Enquanto subia ao céu, ele só pensava em rever sua esposa e seus filhos. Depois de muito subir, ele chegou ao reino celestial, um lugar que ele nunca imaginou na terra. Palácios de nuvens e pontes de arco-íris, tudo era lindo, mas ele só via sua família. Finalmente o lenhador se reuniu com sua esposa e filhos. Eles se abraçaram e choraram por muito tempo, lágrimas de alegria e tristeza. A alegria do reencontro foi tão grande quanto a dor da separação. As crianças riram de alegria ao verem o pai. A vida no reino celestial com sua família era como um sonho. Mas com o tempo seu coração se encheu de saudade de sua mãe idosa deixada na terra. Não importava o quão feliz, uma parte de seu coração sempre se sentia vazia. Ele disse à esposa: "Sinto falta da minha mãe, deixe-me ir vê-la na terra só uma vez e voltar." A fada, conhecendo sua devoção filial, apenas assentiu com olhos tristes. A fada lhe deu um cavalo-dragão e o avisou: "Com ele você pode ir e voltar, mas nunca desça do cavalo, se seus pés tocarem o chão não voltará." Montado no cavalo-dragão, ele chegou em sua casa num piscar de olhos. Sua mãe, que o julgava morto, não escondeu as lágrimas de alegria ao vê-lo descer. Os dois se abraçaram e conversaram por um longo tempo. A mãe trouxe um mingau de abóbora, o favorito de seu filho. Mas ele não podia descer do cavalo por causa do aviso de sua esposa. "Desculpe, mãe, não posso descer deste cavalo." A mãe, querendo alimentá-lo, se moveu ansiosamente. Naquele exato momento a tragédia aconteceu. Em sua pressa, a mão da mãe escorregou, e o mingau quente caiu no cavalo. O cavalo, assustado, relinchou, e no processo o lenhador caiu no chão. O cavalo sem cavaleiro voou para o céu e desapareceu. Para o lenhador, cujo pé tocou o chão, o último caminho para o céu se foi. Mais uma vez ele havia perdido tudo com as próprias mãos. Depois disso, o lenhador viveu sua vida na terra, olhando para o céu com saudade. Vendo seu filho arrasado, a mãe adoeceu de tristeza e acabou falecendo. Incapaz de superar sua saudade do céu, ele morreu e virou um galo. E por isso que até hoje os galos sobem em lugares altos e cantam para o céu, esperando que seus cantos possam alcançar sua amada família no reino celestial. A história termina aqui. Mas a ressonância da história será agora renovada em seu coração. Pedimos seu interesse e nos veremos de novo com contos de todo o mundo. Por favor, aguarde a próxima história.